Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o filme A Sociedade da Neve. Pessoal, viu o filme que está na Netflix chamado Sociedade da Neve? Filme muito interessante sobre um acidente aéreo que ocorreu com a equipe de rugby do Uruguai indo para o Chile. E eles caem nas Cordilheiras dos Andes e ficam ali por dias na neve, nos restos do avião que serviu de abrigo durante as tempestades de neve. E claro, o que chama a atenção no filme são dois elementos que eu queria discutir a partir da psicanálise com vocês. O primeiro elemento é o canibalismo, que eles foram obrigados a fazer para sobreviver durante um período tão grande na neve. E o segundo elemento, a solidariedade que aparece entre o grupo para desmentir, de certa forma, uma concepção de humano que a psicanálise, inclusive, traz muitas e muitas vezes, que é o homem é o lobo do homem, não é? Uma percepção de que o humano é mais competitivo do que cooperativo. É uma visão que a gente precisa, no mínimo, nuançar com outra perspectiva. Vamos à análise do filme com a devida ressalva de que deverá haver alguns spoilers durante esse vídeo. Segundo a reportagem da BBC, os jogadores de rugby, a equipe, ficaram lá nos Andes, por 72 dias. Dos 40 passageiros e 5 tripulantes que viajavam no avião, apenas 21 sobreviveram, 29 morreram. Então foram muitos dias no frio, 72 dias. O filme retrata isso com uma força incrível, a avalanche por cima do avião, um frio para o qual eles não estavam preparados, não tinham roupas especiais, adequadas o suficiente. Então naquele resto de avião se deu uma escolha absolutamente inevitável: comer os corpos dos amigos. Vejam bem, a questão não é só o canibalismo, é o canibalismo ligado às pessoas que você mais ama, às vezes parentes, uma irmã, um pai, às vezes seus melhores amigos durante anos ao seu lado, e você vai ter que comer a carne crua desse amigo para sobreviver. Era isso que se impôs para esse grupo. O que a gente faria numa situação como essa? Essa pergunta me parece inevitável. É interessante que o filme traz um personagem que resiste até o limite, porque, claro, julga isso errado, é imoral, é um pecado, Aparece muita dimensão religiosa ali no filme, dizendo que é pecado, e aparece também a dimensão religiosa para dizer que a vida é sagrada e que, nesses casos, claro, a gente pode se tornar um canibal para, obviamente, valorizar a vida, e sobreviver em meio a um acidente, a uma tragédia como essa. Para a psicanálise, seria interessante notar que o canibalismo é uma das grandes proibições que torna a ética civilizatória possível. A gente pode pensar nos mandamentos judaicos como esses organizadores civilizatórios que vão dar origem à civilização ocidental, ou pelo menos a europeia, que organiza os nossos padrões culturais desde muito tempo. Os primeiros mandamentos civilizatórios têm a ver com não matar, não comer a carne dos mortos ou dos humanos, não praticar o incesto. São regras sociais absolutamente fundamentais e fundantes do laço social quando a gente lê o Freud, por exemplo, em Totem Tabu. Quando o Freud chama ainda um pouco, seguindo a antropologia da época dele, do século XIX, os povos não europeus de selvagens, dizendo que eles eram infantis, é claro que o Freud está sendo racista de um ponto de vista do racismo estrutural, tal como desenhou pra gente o professor Silvio Almeida. Ou seja, o Freud ele não tinha, seguindo a antropologia científica da época dele, por exemplo, Jonathan Fraser, a rama de ouro,
que era, né, um dos marcos da antropologia inglesa, é claro que ele iria utilizar esses termos, né, de selvagens ou não civilizados, ou de alguma maneira compará-los, né, à criança europeia. Então, a criança europeia, a criança do Freud, é esse pequeno selvagem que poderia ser comparado aos não europeus. A ideia aqui é mostrar que essas regras civilizatórias são instituídas ao longo do tempo por um processo educacional de repressão, efetivamente, e é super importante lembrar a diferença aqui entre repressão e recalcamento. Talvez valesse a pena a gente fazer um parênteses em algum momento aqui dessa aula. O que a gente vê no filme é que, de repente, isso que era instituído como uma regra universal absolutamente inquestionável, que é a proibição do canibalismo, cai por terra diante de uma necessidade imperiosa de sobreviver. Assim é também toda a nossa dietética. Vamos entender a dietética aqui como todos os desejos articulados a essa função biológica que é colonizada pelo desejo, que é o comer. O comer, função biológica estabelecida por um instinto desde o início no bebê humano. Esse suposto instinto do bebê humano de comer, mamar, sugar o seio, né, esses arcos reflexos, né, essas operações reflexas já vêm prontas no bebê humano. Esse suposto instinto cai por terra ou é absolutamente colonizado pelo desejo de comer. A isso a gente pode chamar de dietética. A nossa dietética, ou seja, como nos alimentamos, em quais situações, quais são as coisas que usamos para nos alimentar, quais objetos nos servem de alimento, tudo isso a gente chama de dietética. A dietética é altamente política porque necessariamente está fundada sobre o desejo. Ora, o canibalismo é uma das proibições que incidem sobre a dietética que a gente está configurando como dietética civilizatória. Uma das proibições também importantíssimas tem a ver, de maneira geral, com alimentos considerados sagrados ou muito amados por nós. Por exemplo, os nossos animais de estimação. Toda dietética que é colocada em exame pelo veganismo, por exemplo, se a gente deve ou não comer os animais, é uma reflexão política que pode acontecer exatamente porque nós podemos não comer determinados animais ou determinados objetos. A ideia do veganismo, por exemplo, é nos lembrar que a gente não é obrigado biologicamente a comer carne, por exemplo. A gente pode abrir mão de comer carne de qualquer animal e sobreviver tranquilamente, inclusive com relação a B12, enfim, supostos elementos que só encontraríamos nas carnes, B12 ou proteína, por exemplo. É claro que a gente pode substituir esse alimento, a carne, por outros e sobreviver tranquilamente durante uma vida longa, saudável e forte. Esses são os argumentos do veganismo. Mas esses argumentos devem ser utilizados apenas aqui para fins didáticos. O canibalismo também poderia ser revalidado em qualquer momento da nossa história, como esse filme está mostrando. É uma escolha política não retomar o canibalismo. É uma escolha ética. Essa escolha, na verdade, está sustentada, portanto, por um desejo de colocar o corpo humano num lugar sagrado, ou protegido, ou moralmente importante, que deve ser respeitado por todos nós. O corpo morto do outro deve ser absolutamente respeitado. Essa regra, muito provavelmente, tem a ver com o nosso amor que a gente direcionava ao corpo do outro amado que agora está morto. O Freud, nas suas reflexões sobre os tempos de guerra e morte, vai nos lembrar que a ética nasce justamente diante do corpo morto daquela pessoa que amamos. A ética não só nasce a partir dessa visão e do contato com o corpo do outro morto, principalmente o outro amado que está morto ali diante de nós, não só a ética nasce daí, como também os espíritos do mal. Essa interpretação do Freud é brilhante, né? Ele diz que a ambivalência presente em todas as relações amorosas faz com que, a um só tempo, nós desejamos
que aquele objeto não morra jamais, que a gente ama aquele objeto, a gente não admite perder, mas ao mesmo tempo, por conta da ambivalência, nós odiamos aquele objeto que morreu. E a gente se sente culpado por isso, já que ama o mesmo objeto. Por sentir culpa, por desejar a morte do outro também, porque nós odiamos o outro e algumas vezes desejamos que ele estivesse realmente morto, o Freud vai dizer que os espíritos aparecem aí como consequência desse elemento que é a morte do outro, que a gente endereçava uma ambivalência terrível. Por um lado, a gente amava, por outro, a gente odiava. Por conta disso, a culpa aparece e a culpa volta projetada como um espírito do morto que vem nos perseguir, que vem nos assombrar, que se torna um fantasma. Freud está tentando elaborar aqui, nesse texto brilhante dele, ideias que vão ser produzidas a partir da morte do outro. Uma delas é, por exemplo, a ética de proteger os corpos que nós amamos, os corpos dos outros, né, das pessoas que a gente perde, que a gente amou. Outra coisa são as ideias religiosas provenientes disso. De um ponto de vista psicanalítico, portanto, não há nada natural, instintivo, absolutamente automático no que tange a proteger os corpos dos mortos ou não comê-los. Isso é uma escolha política desde sempre na nossa história. Como o filme mostra, é muito provável que nós já tenhamos feito uso do canibalismo milhares de vezes ao longo da nossa história enquanto espécie para sobreviver. Aliás, sobrevive também um mito absolutamente brilhante do cristianismo que faz com que o Deus encarnado dê o seu corpo como alimento para a sociedade que ele visa salvar. Nesse mito, o mito de Jesus encarnado, que é crucificado e oferece simbolicamente o seu corpo e o seu sangue àqueles que querem segui-lo, esse mito traz de volta simbolicamente os restos que, do ponto de vista da sexualidade infantil, ainda permanecem investindo o canibalismo como modo de amar o outro. De um ponto de vista psicanalítico, o canibalismo ele começa quando o bebê efetivamente se alimenta do corpo do outro. Essa cena primária, que é a amamentação, dá ao bebê, evidentemente, todas as suas fantasias, todos os elementos fantasísticos para que o canibalismo persista no centro da sua experiência oral, da sexualidade oral, como uma possibilidade fantasística o tempo todo. Justamente aí que vai incidir o recalcamento, não morder, não engolir o corpo do outro. Então o canibalismo ele aparece de fato como algo existente na nossa origem, quando a gente se alimenta de um pedaço metonímico, por assim dizer, do corpo do outro, o leite da mãe, mas aos poucos isso vai ser recalcado. O desejo e a possibilidade vão ser recalcados e reprimidos, esse cenário, né, de se alimentar do corpo do outro. Há um evento do ano de 2003 que na Alemanha um sujeito fez um anúncio desejando comer o corpo de um homem qualquer. E esse anúncio, não surpreendentemente para um psicanalista, obviamente obteve algumas respostas. E uma dessas respostas, é claro, foi de um homem que quis efetivamente ser devorado por esse sujeito que estava ali anunciando o seu desejo. A notícia ainda está disponível no The Guardian, cujo link vai estar também na descrição desse vídeo. Nessa notícia a gente lê que em 2001 esse sujeito chamado Maives faz um chamado, né, na internet querendo um homem bem corpulento, né, bem constituído para ser devorado. E o senhor Brandes, que atendeu ao pedido do Maives, né, ele toma alguns remédios para dormir, para se anestesiar, e tem o pênis arrancado e frito, e os dois comem o pênis frito do senhor Brandes. Então, para vocês verem como que essa fantasia canibalesca ainda existe. Claro, estou usando aqui o método do Freud, né, de pegar histórias excessivas e de exceção para dizer do desejo de todos nós. Isso ainda permanece.
nos sonhos, nas fantasias. Obviamente, isso aparece também de forma metafórica no cristianismo, em outras culturas, em outras religiões, comer o corpo do outro. Uma interpretação, aliás, da festa de aniversário, né? Que o bolo de aniversário representa um pouquinho o corpo do aniversariante, cujos pedacinhos são entregados, né, a todos aqueles que estão ali para comemorar e celebrar a vida daquele que está fazendo aniversário. Então, metaforicamente, o canibalismo ainda existe. A grande questão é se a gente pode ou não fazer com que o canibalismo seja uma prática corrente no dia a dia. De novo, a gente tomar a atitude política de dizer, não, a gente pode sim, a gente pode voltar a ser canibal tranquilamente. Essa história do alemão que devora, então, alguém que dá o consentimento para ser devorado, é uma história erótica, claro, bizarra, muito estranha, mas que diz um pouco respeito a todas as nossas fantasias. Nesse caso, diz aqui a reportagem ainda do The Guardian, que ele tinha essa fantasia consciente desde os 8 anos de idade de devorar os seus coleguinhas de classe. É claro que na maioria de nós, essa fantasia canibalesca vai ser recalcada. Ela sobrevive em vários momentos. A gente pode dar o exemplo da festa do aniversário, a gente pode dar o exemplo ainda do verbo comer, que sobrevive na língua portuguesa e em outras também, como referência do ato sexual. Então, quando a gente come alguém, a gente, de maneira geral, está amando e devorando o outro simbolicamente. E é essa ideia que, diz o Freud, né, sobrevive da sexualidade oral. Isso vai ter grandes repercussões na teoria psicanalítica, a mais recomendada de todas, que leva isso às últimas consequências, sem dúvida nenhuma, é Melanie Klein, que vai recuperar a força das fantasias canibalescas na teoria psicanalítica. Vale muito a pena ler os textos dela para procurar sobre isso. Para a psicanálise isso parece obviamente absurdo, porque uma consequência inevitável da clínica psicanalítica é proteger o sujeito em situações de passividade absoluta. Então, o corpo morto, ou o corpo que dorme, ou o corpo em coma, ou seja, o corpo não consciente, obviamente ele deve ser tutelado. É claro que ele deve ser protegido, não é? A gente aprendeu ao longo desses anos todos de clínica, de teoria psicanalítica, que é exatamente as situações de passividade, em especial das crianças, vivenciadas pelas crianças, que são as atividades e as experiências mais traumáticas que existem. É nesse sentido que a psicanálise pede a proteção das crianças, a proteção dos corpos que não podem decidir por si mesmos como e o que fazer conscientemente. Então, isso seria absurdo, a renovação do canibalismo como um tipo de prática comum, agora legítima. Óbvio que a psicanálise não se oporia ao uso e à prática do canibalismo nessa situação que o filme nos traz, porque para a psicanálise também, me parece, há um imperativo categórico de que a vida é mais valiosa do que uma proibição cultural, apesar de importantíssima e fundamental. A vida é mais importante, a vida está acima desses valores sociais que a gente usa e mantém vivos no nosso pacto civilizatório. Uma outra perspectiva para analisar o filme é pensar nessas imagens recorrentes que a própria psicanálise traz de que o homem é o lobo do homem. Ora, nesse filme fica evidente que o homem é um ser cooperativo, solidário. A dificuldade dos meninos em comer o corpo dos amigos, o tanto que eles se ajudam, o tanto que eles dão força um para o outro, o risco absolutamente corajoso, no limite da morte, de procurar ajuda, fazendo caminhadas sem saber para onde ir, por quanto tempo, correndo risco seríssimo de vida, porque eles sabiam que às noites, ali nos Andes, a temperatura caía 30 graus, ou seja, a possibilidade de morrer de frio era altíssima fora daqueles restos de avião que eles estavam ali. Mas mesmo assim, 2 grupos saem, me parece que o primeiro grupo morre, né? Indo em direção à Argentina, o segundo grupo sobrevive, na verdade é uma dupla, sobrevive indo em direção ao Chile, que consegue finalmente chamar ajuda para aquele grupo que estava lá no avião ainda. Isso são gestos de coragem cooperativa, o que desmonta completamente a ideia de que o homem é o lobo do homem em todas as situações.
Inclusive nas práticas canibalísticas, uma cena que vai se repetir ali naquele grupo é a autorização de todos aqueles que estavam presentes de que os amigos poderiam comer o corpo caso eles viessem a falecer. Então, há um aspecto absolutamente evidente no filme de que a solidariedade, a cooperação é o traço humano que mais aparece em momentos de tragédia como esse. É claro que a gente precisa nuançar esses dois grandes extremos desse contínuo. Por um lado, é evidente que o Freud tem razão quando escreve no Mal-Estar da Civilização de que o humano pode fazer atrocidades com o outro humano e com os animais também. É isso, nós temos exemplos abundantes disso. Mas livros como Mal-Estar na Civilização ou Psicologia das Massas deixam um pouco a desejar no sentido de também mostrar que seres humanos somos absolutamente cooperativos e solidários. Em muitas situações, a maior parte do tempo provavelmente. É claro que essas coisas se misturam. Tanto o nosso desejo de usar, escravizar, humilhar, matar o outro, como o nosso desejo também, que me parece infinito, de ajudar, auxiliar, criar, cuidar das outras pessoas que estão em situação de passividade ou situação de perigo, que sem a nossa ajuda seria impossível que eles sobrevivessem ou pudessem estar tranquilos. Vamos pensar, por exemplo, no que nós humanos fazemos com crianças que nascem sem possibilidade de sobreviver. Crianças com paralisia cerebral, por exemplo, ou com graves enfermidades. Nós não deixamos essas crianças morrerem. Nós escolhemos sistematicamente cuidar delas, apesar de parecer que, de um ponto de vista evolutivo, isso não faz sentido. Afinal, eles não têm uma utilidade para o grupo social, mas a vida humana não é medida pela utilidade nesse sentido. Então nós podemos cuidar de crianças assim, nós podemos cuidar de, obviamente, velhos e outras pessoas que já perderam a utilidade para o grupo. Nossos valores morais não estão ligados necessariamente à utilidade. É claro que podem estar. E isso tudo são escolhas políticas que fizemos, e fazemos, e vamos continuar a fazer. Há um mito interessante atribuído a Margaret Mead de que uma das cenas emblemáticas que mostra o pacto civilizatório é um fêmur cicatrizado. Eu vou fazer um outro vídeo exclusivamente sobre essa história, mas rapidamente aqui lembrar que essa história parece não ter sido contada pela Margaret Mead, que é uma das antropologistas mais importantes do mundo, mas um mito inventado por aí que circulou na internet. A ideia é super simples. Cuidar de alguém com o fêmur quebrado exige uma solidariedade, um esforço enorme do grupo humano no qual essa pessoa está incluída. É claro que ela precisa de ajuda durante muitos e muitos meses até que esse fêmur cicatrize para que ela possa voltar a andar. Isso é uma marca da civilização. Isso é uma marca de que nossa civilização, os nossos pactos sociais são solidários. Mesmo que a Margaret Mead não tenha dito isso, essa história, como dizem os italianos, se non è vero è ben trovato. É uma ótima história para lembrar que nós também somos solidários. É claro que nós somos especialistas em genocídios, em colonização brutal, em escravização, enfim, tudo que a gente pode fazer para destruir o outro, nós inventamos e estamos sistematicamente fazendo. Mas a gente não pode esquecer esse outro lado também, que faz parte da nossa espécie, que é ser solidário. Enfim, vale muito a pena ver o filme, recomendo, né? O filme é bem legal, os efeitos especiais são bons, a história é bastante antiga, eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho, né, do fim da história também, mas vale a pena ver o filme, é uma experiência muito impactante pra gente, para lembrar da importância, né, não só do respeito a essas regras sociais que a gente tem, mas de lembrar também que nós também temos esse outro lado, muitas vezes reprimido, recalcado nos discursos ideológicos que circulam o tempo todo, tanto na psicanálise quanto na sociedade de maneira geral. Nós que somos apenas competidores, indivíduos absolutamente interessados apenas em si mesmos, egoístas, individualistas e narcisistas. Não é bem assim. A gente tem um outro lado também que aparece com frequência. É importante lembrar
que a solidariedade faz parte da fundação daquilo que é o humano. Há 2 textos do Sándor Ferenczi que eu gostaria de recomendar para a gente terminar a aula de hoje. A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte e a Adaptação da Família à Criança. 2 textinhos no final da obra do Ferenczi, mais ou menos ali por volta de 1928, 1930. 2 textos brilhantes nos quais ele aponta de forma categórica: sem a presença hospitaleira, cuidadosa do outro, não há humano possível. Indico esses textos do Ferenczi, então, só para lembrar mais uma vez que há uma matriz do pensamento psicanalítico que a gente pode chamar de matriz solidária, ou matriz cooperativa, ou da hospitalidade. A gente pode ainda pensar juntos aqui um nome para essa matriz. Matriz da hospitalidade me agrada porque para o Ferenczi é indispensável situar o outro na origem da subjetividade humana. Situar não qualquer outro, mas um outro hospitaleiro, um outro que acolhe definitivamente, amorosamente, de forma gentil, o mais gentil possível, o bebê humano. A partir dessa cena inaugural é que se vence a luta contra o mortífero. Claro que já faço várias críticas ao Ferenczi a partir do Laplanche, né? Não é porque a gente tem uma pulsão de morte inata que a gente deve fazer esse acolhimento, né? Essa é a crítica que eu faria a partir do Laplanche. Mas é a partir desse acolhimento, dessa hospitalidade, que a gente forma, por assim dizer, a nossa tessitura narcísica, que vai dar conta dos restos de excitação, esses sim, provenientes do outro, desde a origem, esses restos de excitação que vão formar o que o Laplanche chama de pulsão sexual de morte. Então, insisto, é uma matriz dentro do pensamento psicanalítico que se coloca ao lado de outra matriz também verdadeira, importante, que está dizendo: seres humanos somos violentos uns com os outros. Conviver com o humano sempre produz mal-estar, porque o outro quer nos agredir, quer nos violentar. Essas 2 matrizes têm lugar. O que eu acho é que, de maneira geral, a matriz solidária, a matriz da hospitalidade, ela sempre fica um pouco recusada, um pouco secundarizada na perspectiva dessa outra matriz que nos seduz muito e que tem uma força de convencimento muito maior. Seres humanos somos animalescos, somos violentos uns com os outros, etc. O que esse filme mais uma vez nos mostra é que a gente pode ter um forte vínculo uns com os outros, determinados pelas nossas experiências de hospitalidade, e isso obviamente vai fazer com que nós nos protejamos, nos cuidemos uns dos outros, até nesses momentos mais trágicos, que tem uma perspectiva muito diferente, aliás, das distopias que trazem essas cenas de fim do mundo, que as pessoas começam a matar umas às outras para aí sim devorar umas às outras. É claro que esse tipo de cenário pode acontecer. Seres humanos fizemos isso ao longo de muitos e muitos anos e séculos. Matamos as tribos inimigas, inclusive com o desejo fantasístico, antropofágico, super interessante, que incorporar o corpo do outro, a gente estaria incorporando também as suas qualidades, as suas virtudes, a sua força. Vejam que mesmo nessa fantasia violenta, sádica, de aniquilação do outro, existe também uma outra perspectiva de acolher coisas positivas do outro. Então, queria só deixar registrado na leitura desse filme que é possível, claro, ainda e sempre lembrar da força erótica, da violência que leva a gente a consumir o outro. E a gente vai fazer isso metaforicamente de várias maneiras. Mas há uma outra matriz também, eu acho que o filme serve muito para nos alertar e nos mostrar essa matriz, uma matriz da hospitalidade, do acolhimento, da comunhão, num certo sentido, para retomar o mito cristão, que a gente vai sim usar o corpo do outro, mas usar no sentido aqui muito erotizado, muito a favor da pulsão de vida, a favor da vida, né? Assim como o Winnicott, por exemplo, que faz parte também dessa matriz da hospitalidade, vai insistir ao longo de sua obra como um todo. O que esse filme mostra é que muitas vezes o outro entra como corpo, entra como carne, se é preciso, no limite de sua própria carne para fazer com que a vida siga adiante. Isso é completamente diferente de matar o outro por prazer.
usar o corpo do outro por necessidade fisiológica, nesse caso, de poder sobreviver, é claro que vai trazer fantasias eróticas à tona. O nojo, o horror, mas também o desejo, a alegria de poder usar o corpo do outro como algo que a gente incorpora, como algo que a gente introjeta para sobreviver. É impossível tirar daquela cena originária, daquela cena canibalesca, todas as informações que estão ligadas ao canibalismo na nossa vida psíquica. Essas coisas vão se misturar e vão se reatualizar naquela cena ali. E é isso que eu quis mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vieram até aqui, compartilhem, curtam, divulguem o canal. É importante para o projeto se manter de pé. Valeu, até a próxima!